Eu comecei a fazer os quadrinhos numa época que eu tava bem deprimida, assim, né? Eu precisava de alguma coisa pra eu me ocupar, pra conseguir sair daquela situação. E também pra falar de coisas que me incomodavam na sociedade, que eu não via falando muito, principalmente das pessoas trans. Muita gente já veio falar comigo, né, que ajudou elas a se descobrirem. Isso me deixa bem feliz, assim, mais do que eu esperava que eu ia conseguir aquela paz, né, que era uma coisa que era mais pra mim e não pra ajudar as pessoas. Não tinha essa pretensão de que ia ter esse impacto. Transformar. Transbordar. Transviado. Transvivo. Translúcido. Transgredir. Transparente. Transgredir. Transcender. Transpassar. Transposta. Transvivo. Transformar. Transbordar. Ontem entrei em aproximadamente 27 farmácias com minha receita na mão sem achar Durateston. E tinha uma sensação quase de um labirinto sem centro, assim, que eu ia entrando em várias, segurando no coração uma última esperança, assim, de que ia ter aquela caixinha e não tinha. Na verdade, o maior uso dela é por caras que bombam, né, academia e tal. O meu corpo perto deles, uma discrepância enorme, e eu sentia essa diferença quando eu ia atrás do remédio. Quando as pessoas entendiam, talvez, que uso eu fosse fazer, aí já tinha uma outra forma de lidar com esse corpo, né, olhando com uma cara de saquei. Essas coisas que estão nos olhares, assim. No Google, eu achei páginas desses caras cis que vão à academia e tomam testosterona pra bombar, assim. A verdade é que esses caras têm muito mais informação, né? Porque o uso que eles fazem numericamente é massivo. Crescer o corpo e se tornar muito durão, né? Enquanto o meu, ele passa por outros lugares, né? É uma outra masculinidade. A masculinidade contemporânea cabe um vidrinho de hormônio sintético. O aumento dos pelos, o engrossar a voz, são coisas que interferem positivamente na minha percepção, na minha autoimagem. Eu me sinto mais confortável. O que também não quer dizer que eu queira ser um homem e reivindicar essa identidade. Sempre foi bem difícil pra mim arrumar roupa, assim. E eu ficava querendo emagrecer pra caber nas minhas roupas, e ao invés de eu comprar roupas maiores. Porque também é difícil mesmo de achar roupas que caibam no meu corpo. Principalmente roupas femininas, não dão certo. Eu trabalhava na galeria de arte da UERJ como monitora. Eu carregava materiais, ajudava na montagem. E na UERJ eu já tinha o meu nome social. Só que quando eu tive que deslocar um objeto, o funcionário que trabalhava do Instituto de Artes, ele não permitiu a minha utilização do meu nome. Eu estava passando por uma série de situações com a família, de rejeição. Eu estava no início da transição, então era uma questão difícil dentro da universidade. Muitos professores são despreparados, muitos professores insultam às vezes e nem se dão conta disso. Então foi uma situação que se agravou, né, com esse acontecimento. Na mesma semana do ocorrido, rolou uma palestra sobre teoria queer do contexto latino-americano. Tinha várias pessoas trans que estavam dando a palestra. Passavam filmes, existiam oficinas de performance. E no final rolou uma festa da Pago Funk. Eu estava já estourada por todos esses problemas que tinham acontecido. A recusa do meu corpo massificado eu transpus de uma forma poética, né? Foi meio que um momento de catarse. Eu peguei a minha blusa e transformei em saia, tirei a calça que eu tava vestida e comecei a fechar o corredor. É militante de esquerda, mas bate na companheira. Vou botar sua pica! Vou botar sua pica! A gente vive num mundo cisgênero. Todas as imposições da medicina, todas as imposições culturais, todas as imposições de gênero que são fixas e muito binárias. Ser radical tem vários significados. Eu, como homem trans, sou radical. A minha existência nesse mundo não é aceita, não é normativa. E eu acho que a gente precisa entender que
A masculinidade não precisa ser uma coisa única, assim como a feminilidade. A masculinidade pode ser várias coisas, e deve ser várias coisas. Essa masculinidade normativa que existe na sociedade não é pra gente. Também nos agride, sabe? Ser homem negro, nessa sociedade que nós vivemos, é sinal de ameaça, é sinal de que alguma coisa vai acontecer quando aquele homem negro está por ali. Eu, como homem negro, eu vou quebrando todo esse paradigma. Você deixa de ser objeto de desejo, né, que é a mulher negra, que transa pra caramba, tal, para ser objeto de ameaça, né? O homem negro vai te roubar, vai te matar, vai te estuprar. Em 2007, eu estava vendo um programa National Geographic chamado Tabu, e estava falando sobre a transexualidade. Aí eu falei, puta que pariu, é isso. É aí, me achei. E na época, eu tinha um filho pequeno, e aí eu virei pra ele e falei assim, se sua mãe fosse um homem transexual, aí ele parou, me olhou e falou, você tá feliz? Aí eu falei assim, tô. Aí ele, então tá bom, só tem uma coisa que eu queria te perguntar. Aí eu falei, tá. Aí ele, eu posso continuar te chamando de mãe? Eu falei, claro. Sim, aí eu vi que eu criei um ser humano. Aí nessa parte me faz ser um pouco mãe, o motivo que aí é tenso mesmo, que emociona, uma parada que, nossa. Eu sou Bernardo, eu sou homem, eu sou trans, eu sou negro e eu sou mãe. Bom, no colégio eu não me assumi, né? Me assumiram. Na época eu não achava que eu tinha uma sexualidade. Eu nunca tinha beijado ninguém, nunca tinha feito nada, porque não me interessava. Mas não sei, eu gostava de meninas. E essa menina me perguntou e eu falei, porque eu não achava que eu tinha nada a esconder. E ela contou pra escola toda. E foi um inferno, né? De eu ter medo de ir pra escola e tal. Eu tive que ter uma força pra continuar na escola e continuar olhando para aquelas pessoas que faziam piada de mim. Acho que principalmente os homens trans são muito invisibilizados. Quando você tem uma aparência mais masculina e você é um homem trans e você fala que é trans, as pessoas assumem que você é uma travesti ou uma mulher trans, porque as pessoas realmente não sabem que a gente existe. Eu não sei, o homem trans vai ser aquele menino que, quando era criança, não gostava de brincar de boneca, gostava de brincar de carrinho, andava mais com os meninos, aquela narrativa única que não é a narrativa de todo mundo. Eu não era assim. E, não sei, eu não acho que eu vou ser um dia um exemplo de masculinidade. E eu não quero ser isso. Eu quero ser uma pessoa única e diferente das outras pessoas.